Fala galera do sétimo ano, a gente vai para resolver as atividades aqui referente ao conteúdo da aula passada, tá certo? A gente viu o conteúdo sobre poliedros e não poliedros e ficou uma atividade da página 106 e 107 e a próxima atividade de polígonos também, tá certo? A gente vai fazer algumas questões aqui e explicar para vocês um pouco mais de conteúdo para vocês terminarem as questões aí, tá certo? Ó, conteúdo. A gente falou poliedros e não poliedros. O que é poliedro, né? Poliedro é uma figura geométrica espacial cuja superfície é formada apenas por polígonos, né? Apenas por partes planas, tá certo? E os não poliedros são figuras geométricas cuja superfície tem pelo menos uma parte curva, tá certo? Pelo menos uma parte curva. Ela pode ter partes planas, mas se tiver pelo menos uma, ou duas, ou três partes curvas, tá certo? Arredondadas, ela já não se enquadra mais no poliedro, ela é um não poliedro, tá certo? Uma parte não plana, beleza? Então vamos lá para a questão de número 1. A questão de número 1 era só para associar, né, algumas figuras geométricas aí com algumas coisas que você vê no dia a dia, né? Com uma bola, um dado, um cofre, tá certo? Essa questão aí é bem fácil, só de marcar lá o item que representa cada questão, tá bom? E a questão 2 fala exatamente sobre isso, poliedros e não poliedros, dizendo para você especificar qual das figuras geométricas que tem aí é um poliedro e as que não são poliedros, tá certo? Na primeira figura do item A, você vê que ela é um cubo, né, que tem uns cantos tirados ali, tá certo? Digamos assim, e formam também partes planas, tá certo? Todos os vértices, todos os cantos, eles estão formando partes planas, como a lateral e também como as pontas ali do nosso cubo, tá certo? Então ele sim é um poliedro, tá bom? No item B, você observa que já tem partes arredondadas, então ele não é um poliedro, tá certo? Porque ele tem, no caso aí, ele tem uma parte curva de uma das laterais dele, né? Uma parte não plana, então ele é um não poliedro, no item B. No item C, do mesmo modo, é como se fosse um cubo que está tirando uma parte curva dele aí, entendeu? Você observar na figura do item C. Vê que ela tem a parte curva, tem partes planas, mas também tem a parte curva ali no centro dele. Então ele também é um não poliedro, tá certo? E o item D já é diferente. Ele é como se fosse uma pirâmide em cima de um quadrado, tá certo? Esse polígono aí, ele é sim um poliedro também, que ele é formado por partes planas. Então, resumindo aí, o que a gente tem aqui, né? Na nossa questão 2, o que a gente tem? O item A. A é um poliedro, certo? O B ele é um não poliedro. Não poliedro. Bom. O C, da mesma forma, um não poliedro. E o item D, ele sim é um poliedro, tá bom? Fica assim a questão de número 2. Vamos agora para a próxima questão também, que também fala de um poliedro e de não poliedro, mas nesse caso ela fala sobre a planificação, tá certo? Vou deixar aqui, né, poliedro é a superfície que é formada somente por partes planas e o não poliedro tem pelo menos uma parte curva, tá bem? Lembrar desse daí, essa definição para resolver todas as questões. Apagada aqui rápido. A questão de número 3, do mesmo modo, né? Questão de número 3. Se você observar, tem algumas figuras aí que elas estão planificadas, tá bem? No item A, é um cubo planificado, tá certo? E você observa que ele também é formado só por quadrangulares, ou seja, por partes planas aí também. Ele da mesma forma, o item A, tá certo? Item A
ele sim é um poliedro, tá bem? Poliedro. O item B é uma planificação diferente da do item A, tá certo? Você observa que ele tem um retângulo e dois círculos em cima. Ou seja, ele era um cilindro e ele está planificado, feito num plano. Como você observa, então ele tem partes circulares, né? Partes não planas, que é justamente a curva daquele cilindro ali. O item B, ele é um não poliedro, tá bom? Um não poliedro. Vamos para o item C e o nosso último item, tá certo? Você observa aí que ele é a planificação, digamos assim, de uma pirâmide, tá bom? Tem várias pirâmides aí, você observa que ele tem partes planas também, não tem nenhuma parte circular, nenhuma parte não plana, digamos assim, que é a do não poliedro. Ele então se enquadra no perfil de um poliedro, tá bom? Perfil de um poliedro. Sim, aqui é a nossa questão 3 e vamos agora para a questão de número 4, tá bem? Questão de número 4 é para você associar, né, figuras que são do mesmo formato, se enquadram no mesmo, digamos assim, no mesmo formato que a outra, né? Aí no item A ele fala que está no mesmo formato da casquinha de sorvete. Isso é aquelas figuras que estão em cima de uma mesa e ele quer saber quais delas estão no mesmo formato da casquinha de sorvete, né? E é o primeiro pontinho lá, o primeiro quadradinho. Estão no formato da casquinha de sorvete. Casquinha, tá bom? Casquinha de sorvete. E você vai observar em cima dessa mesa aí, né, que outra figura que está no mesmo formato da casquinha de sorvete, ou seja, no mesmo formato de um cone, é o chapéu de aniversário, né? Aquele chapéuzinho para comemorar o aniversário, usa-se daquele mesmo formato de um cone, né? Então o mesmo formato da casquinha de sorvete é o chapéu, tá bom? Você vai copiar aí, o mesmo formato é o chapéu. E da antena de TV, na próxima, fala aí sobre a antena de TV. Antena de TV. O que está nesse mesmo formato aí, se você observar, também é aquela pirâmide azul, que é um brinquedo de uma criança, ele também está no mesmo formato. A antena de TV está sendo feita, formada, né, de uma pirâmide, o brinquedo da criança também do mesmo jeito. Então, pirâmide azul. É a resposta do item B aí, tá certo? Pirâmide azul. Certo? A gente vai para a próxima questão, a questão de número 5, tá certo? Gente, a questão número 5 da página 107, tá certo? Ela é uma questão pessoal. Ela pede que você desenhe objetos do seu dia a dia que são poliedros, tá certo? São polígonos, na verdade. Você pode desenhar uma bola, uma caixa de sapato ou como algum exemplo usado na questão anterior, questão 4, né? Chapeuzinho de aniversário, essas coisas do tipo, tá bom? Vamos agora para a próxima atividade da página 110, tá certo? A próxima atividade da página 110, tá certo? Você vai, na questão 1, responder, questão 1, de acordo com o número de lados da figura, usando aquela tabela que a gente teve na aula aqui, também tem no livro de vocês, tá certo? De acordo com o total de lados de acordo com a quantidade de faces, né, que é o total de lados, o nome de cada figura, tá certo? Você vai observar aqui no item A, de acordo com o total de lados, você observar aqui que são 4, né, tetraedro. Bom, é uma figura que tem 1, 2, 3, 4 faces, tá certo? Como ela tem 4 faces, de acordo com a tabela da página anterior, ela se chama um tetraedro, tá bom? 4 faces, tá certo? O item B.
No item B você vai contar aqui, você vai observar que tem 1, 2, 3, 4, 8 faces, tá certo? Na figura geométrica ele tem 8 faces. Como ela tem 8 faces, o nome dela é um octaedro, de acordo com a tabela lá, tá certo? É, isso mesmo, octaedro. Vou fazer aqui tipo uma tabela de cada item, tá certo? O item C. O item C, a figura geométrica, também é uma figura que tem 8 lados, tá certo? Como ela tem 8 lados também, 8 faces na verdade, né? Ela também tem o mesmo nome do item B, um octaedro. 8 faces, octaedro, tá certo? Muito bem, galera. Octaedro. E no item D e último, a figura geométrica lá também, o polígono, ele tem 6 lados, que é um prisma inclinado, né? Um prisma oblíquo, né? Que a gente falou na aula passada. E ele tem 6 lados, ou seja, ele é um hexaedro. 6 lados, 6 faces, certo? 6 faces, um hexaedro. Hexaedro. Tá bem? Hexaedro, 6 lados, tá certo? E a próxima pergunta, né? Qual desses poliedros não é um prisma e nem uma pirâmide? Tá certo? Você observa aqui nas figuras que o item D é um prisma e o item A e o item C é uma pirâmide, tá certo? Então o item B, ele é um poliedro que não é prisma e nem pirâmide, tá certo? Não é prisma e nem pirâmide. Não é prisma e não é pirâmide. É o item B, tá certo? É o octaedro aí que está no item B. Essa daqui é a resposta, né? A correção da questão de número 1 da página 110, tá certo? Agora a gente vai para a questão de número 2, tá bom? Gente, na questão de número 2, tá certo? Da atividade aqui da página 110, ela pergunta qual dessas figuras geométricas aí, desses poliedros, não é um heptaedro. Um heptaedro, como tem na tabela e no livro de vocês, é figuras geométricas que tem 7 faces, tá certo? A questão 2 tem o item A, o B, o C e o D, certo? Você contando a quantidade de lados aí, você vai observar que no item C, tá certo? Não importa a forma que é a figura, tá certo? É a quantidade de lados que está sendo avaliada nesse momento. Você percebe que no item C ele terá 9 lados, né? Com as bases 7 nas laterais e 2 bases, totalizando 9. Então o item C, ele não é um heptaedro, tá bom? Vou botar só aqui, heptaedro. Beleza? E a questão de número 3 tem as planificações aí de algumas figuras geométricas, tá certo? A planificação de algumas figuras, que no item A, no caso, é uma pirâmide reta de base triangular, tá certo? Vou botar aqui. Pirâmide reta de base triangular. E ele pergunta para você colocar o nome, né? Colocando aqui lá o pirâmide reta de base triangular, tá certo? Base triangular. E a quantidade de lados, tá certo? De face, vértice e aresta, tá certo? Ela tem 4 vértices, tem 4 faces, tá certo? E tem 6 arestas, tá bom? 6 arestas. Aí isso aqui é do item A, beleza? Item A. Vamos no item B. O item B, ele é um prisma reto de base triangular, tá certo? E prisma reto de base triangular. Vamos lá. Prisma reto de base triangular, tá certo? Triangular.
é um prisma reto de base triangular. A base dele é um triângulo, né? Então ele tem 1, 2, 3 faces laterais com a base, né? As duas bases ele tem 5 faces, tá certo? 5 faces. 5 faces, tá certo? E 6 vértices. 6 vértices. 6 vértices. E terá também 9 arestas, tá bom? 9 arestas. Isso aqui é a quantidade, a relação de face, vértice e aresta de um prisma reto de base triangular, tá bom? Ele tem 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. E uma pirâmide reta de base triangular tem 4 vértices, 4 faces e 6 arestas, tá certo? Vamos dar continuidade aqui. No local da questão 2, né? Fazer o item C, tá certo? No item C, ele aqui, essa figura geométrica é uma pirâmide, também uma pirâmide de base quadrangular, tá certo? Ela tem 4 lados aí na base, a base dela é um quadrado, né? Então, base quadrangular, tá certo? De base quadrangular. E ele pergunta aqui a quantidade de faces, vértices e arestas também, tem jeito para você colocar. Então, a pirâmide de base quadrangular, ela tem 5 faces, tá certo? 5 faces, que é a base e as 4 laterais dele, tá certo? 5 faces. E terá também 5 vértices, 5 vértices, 5 vértices e 8 arestas, tá bom? 8 arestas. Pronto. 8 arestas. No item D, tá certo? É um prisma reto de base hexagonal, tá certo? O item D, prisma reto de base hexagonal, certo? Hexagonal. E um prisma reto de base hexagonal terá quantidade de... Vou apagar aqui para ficar espaçoso, tá certo? Ele terá quantidade de 8 faces, tá certo? 12 vértices e 18 arestas. 12 vértices e 18 arestas, tá bom? Arestas. Vendo isso, né? Vendo isso com a tabela que tem no livro de vocês, tá certo? Fica para vocês aí resolverem, terminar de resolver, porque eu acredito que foi muita questão, né? 10 questões aí na aula passada, completarem aí a questão 4 e 5, que é do mesmo sistema. Pela tabela, pela quantidade de lados que tem na figura, tá certo? Dizer o nome dela lá e o total de faces, de vértices, de aresta, tá certo? Lembrando que a face são as laterais, tá certo? Da figura, os vértices são os pontos de encontros, tá certo? E as arestas é a reta que liga de um ponto a outro, tá certo? Liga de um vértice a outro, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima, tá certo?